Rodrigo Constantino já falou, vamos eliminar aqui. Quem falou também foi o Pavinato. Eu pedi um áudio ao Pavinato, mas ele estava gravando essa live no momento. Então, por ele não conseguir mandar o áudio, obviamente, porque ele não é, né, uma pessoa que vai conseguir gravar áudio no meio da live, eu perguntei para ele o que muda, né? O que muda no Brasil com a eleição de Donald Trump, e ele fez exatamente a live respondendo essa minha pergunta. Deixa eu só ver a última vez. Vai que mandou... Ah, temos um áudio aqui antes, ó. Vamos ver se o Vitor Brown mandou um vídeo, rapaz. Mandou um vídeo. Vou ter que abrir o WhatsApp aqui para a gente colocar o vídeo de Vitor Brown. Não vou pôr no celular porque é uma coisa deselegante. Mas eu vou pôr aqui o Pavinato falando enquanto eu preparo o vídeo do Vitor Brown, também âncora da Revista Oeste, dando a sua opinião do que muda em relação ao Brasil com a eleição de Donald Trump. Mas fala, Pavinato, fala pra gente o que você acha, na sua visão, sempre muito abalizada, sempre muito inteligente. O que muda no Brasil com a eleição de Donald Trump? Gostou ou não gostou? Que fiquei bastante desapontado, porque eu destrinchei o regimento interno, para quem quisesse ver, à luz do melhor direito, fiz organograma, desenhei como se dá o passo a passo. Mas ninguém no Senado, ninguém, e pelo regimento interno, como eu demonstrei, bastava um. Ah, mas ia perder, não ia passar, não tem problema. Mas algo seria feito. A gente não pode desistir de fazer as coisas pensando que não vai dar certo. Não, tem que esperar o momento certo para fazer isso. Não existe momento certo quando uma mãe de 2 crianças está presa injustamente. Injustamente, não porque é culpado ou inocente, mas injustamente porque não lhe é garantido o devido processo legal. O momento é agora. O momento para quem sofre, para quem chora, é agora. Portanto, senhores, como nenhum senador se dispõe ou se disporá a bater de frente com Alexandre de Moraes, sendo que o Senado é a única casa que pode bater de frente com ministros do Supremo que não agem conforme a lei, o que nos resta? O que nos restaria é esperar que os deputados que foram ao 7 de setembro na Paulista e prometeram anistia mais obstrução geral até que Pacheco não desse andamento ao impeachment de Moraes, e não é o Pacheco que tem que dar o impeachment, como eu expliquei, mas se o Senado falha, a Câmara pode, institucionalmente, fazer a obstrução da pauta. O que é isso? Forma-se um grupo firme e se obstrui todo tipo de votação. Nada é votado. O país para até que aquilo que o grupo obstrutor peça seja feito. E o que eles pedem nada mais é do que cumprir a lei. Pois bem, o Senado esquece. Não tem um para fazer o que a lei permite. Na Câmara nos prometeram obstrução. Foi feita? Não. No dia seguinte, a promessa da obstrução foi votado a questão de emendas parlamentares, porque o que interessa, no fundo, é o dinheiro. É o dinheiro. Logo, senhores, institucionalmente, porque somos uma democracia representativa, nós, cidadãos comuns, que não somos autoridades, a nós cabe criticar, a nós cabe contestar. E esse direito, o STF, aliás, o simulacro de STF, sequestrado por ministro sem notável saber jurídico, esse simulacro de STF está tirando de nós, que é a única característica que faz de um regime a democracia, é a livre contestação. Bom, se o Senado não faz nada, se a Câmara não obstrui,
eu tenho que jogar a minha esperança na eleição de Trump. Por quê? Não porque Trump vai mandar os Mariners, vai mandar invadir o Brasil. Isso não vai acontecer. Não porque Trump vai cortar algumas relações comerciais. Isso também não vai fazer mal para o Brasil, porque o Brasil ele já está aliado das duas ditaduras mais perversas do mundo, que são das duas maiores e mais perversas ditaduras do mundo, que são Rússia e China, que vão cobrar, além do dinheiro, vão cobrar a nossa carne, o nosso sangue e a nossa alma. Mas o Brasil vai ter relações comerciais. Então, o que Trump pode fazer? Ora, a minha esperança nesse governo Trump é que, em matéria de relações externas, ele atinja esses ministros que sequestram o Supremo Tribunal Federal e aniquilam a Constituição e aniquilam a democracia, dizendo que é democracia um fascismo porcamente acadêmico, que não é democracia, ele atinja esses ministros nas suas vaidades. Na sua maior vaidade, que é falar fora do Brasil. Se Barroso não vai mais a Harvard, se outro ministro não vai mais à Colômbia, em Nova York, se eles não podem ter contato com a maior democracia do mundo, porque são considerados, de fato, fascistas, golpistas contra a verdadeira democracia, que é aquela em que o povo pode se manifestar livremente, se esses ministros forem atingidos na sua vaidade, em primeiro lugar, e não poder mais ter acesso aos Estados Unidos da América, certamente eles serão equiparados a ministros da Suprema Corte venezuelana, que não são chamados para absolutamente nada, porque é sabido, é público e notório, que eles nada mais são do que peças, peões de uma ditadura. Mas aqui no Brasil é pior, porque eles não seriam peças e peões de uma ditadura, eles são os agentes que promovem a ditadura. No caso brasileiro, são os senadores, os deputados e o governo federal, os peões na mão dos promotores da ditadura, que é o falso STF, porque composto por ministros sem notável saber jurídico. Esse é o primeiro ponto, atingir a vaidade. Agora, o segundo ponto é um pouco mais sério. Se, e ao que parece isso existe, algum ou alguns dos ministros têm negócios e bens, como imóvel em Miami, em qualquer outro lugar, se algum dos ministros, ou alguns dos ministros, ou alguém da família dos ministros, ou próximo aos ministros, tem bens nos Estados Unidos da América, aí dói na parte mais sensível do bolso, do ser humano, que é o bolso. Dói na parte mais sensível do ser humano, que é o bolso. Em terceiro lugar, uma vez que, considerando-se que a ausência, que a suspensão do Estado Democrático de Direito no Brasil, promovida por um falso STF, porque o STF foi sequestrado por ministros sem notável saber jurídico. E como notável saber jurídico é o requisito fundamental para que alguém seja ministro e para que ele fundamente a supremacia do STF, sabendo que é este STF que promove a ausência da democracia, e sabendo que este STF é bancado em seus eventos, em suas palestras, em suas conferências, por exemplo, a JBS dos irmãos Wesley, uma vez que a JBS tem a maioria, tem grande parte dos seus bens nos Estados Unidos, uma vez que ela tem ações na Bolsa de Nova York, isso poderia ser um baque também para os financiadores desses eventos, que para mim são uma vergonha. O fato é que o Brasil está tão desacreditado
E os Estados Unidos, agora com Trump? Porque o lema de Trump é trabalho, o lema de Trump é economia, o lema de Trump é enriquecer uma nação já enriquecida pelos valores democráticos, em especial da liberdade. O dólar já passou de 6,10. Vamos ver como é que ele vai acabar o dia. Por fim, senhores, nesta análise de por que coloco a esperança na mão de Trump, em primeiro lugar, porque o Senado não faz nada e nada fará. Em segundo, porque a Câmara que prometeu obstrução não fez e não fará. Terceiro, porque, uma vez que só o Poder Legislativo consegue ser freio e contrapeso ao Judiciário, ao STF, ontem eu fui muito xingado lá na live do Faroeste, mas eu vou repetir porque é a minha convicção e eu espero ser livre para criticar esse ato. A ida de uma comitiva de parlamentares brasileiros para os Estados Unidos para acompanhar a apuração de Trump na casa do Trump, onde se está recebendo muita gente de muitos países, e uma viagem que se deu em dia de expediente. Em primeiro lugar, a viagem se deu em dia de expediente. Me desculpa, para mim, ministro do Supremo, presidente da República, ministro de Estado, Ministério Público, para mim, deputado, senador, é funcionário do povo. E como funcionário do povo já causa revolta, já causa muita revolta, saber que nós trabalhamos metade do ano só para pagar imposto, que vai o salário desses todos. Já causa revolta saber que ele só tem que bater ponto terça, quarta e quinta. E a gente trabalha 7 por 7, 7 por 24, 24 por 7. Já causa revolta saber que eu não tiro férias há 2 anos e eles têm 60 dias de férias. Já causa revolta saber que eles têm 14º, eu nem tenho 13º. E nos únicos dias que eles têm que bater ponto, que é terça, quarta e quinta, vai uma comitiva para os Estados Unidos, com o Brasil derretendo, com uma discussão sobre corte de gastos, que o governo federal faz o que bem entende porque a oposição não está aqui. Aí vocês vão me dizer, mas isso é importante, porque agora o Trump vai nos ajudar. Me desculpa, eu já falei no começo desta live. O Trump já sabe do que está acontecendo. Paulo Figueiredo vem alimentando de informações toda a equipe de Trump há mais de 1 ano. O Elon Musk tem todos os documentos e ele é a pessoa mais próxima de Trump nesse momento. O Trump já é próximo da família Bolsonaro. E o momento é esse, no momento de comemorações da eleição, não seria mais conveniente falar com o Trump numa conversa depois de passado todo este frisson das eleições, de festas, de comemorações, etc. e tal? Não seria mais conveniente para um deputado que trabalha terça, quarta e quinta viajar daqui 2 sextas e falar com o Trump numa sexta, num sábado, num domingo ou numa segunda e estar aqui para trabalhar terça, quarta e quinta? Então não há, por qualquer ângulo que se analise, cabimento desta viagem para acompanhar as festividades da eleição de Trump. Porque Trump já sabe de tudo que se passa aqui. É indiferente. E, aliás, Trump, como valoriza o trabalho do homem público, ele valorizaria muito mais uma oposição que estivesse no Brasil fazendo oposição, ao invés de estar festejando com Trump. É uma crítica minha. É uma crítica. É uma crítica que deve ser feita, porque eles são nossos funcionários. Agora, se você também não trabalha a semana inteira, pode tirar mais de 60 dias de férias, tem 13º, 14º, então para você tá certo. Para mim não tá. Eu que trabalho 24 por 7, não tenho férias há 2 anos, não tenho nem 13º, nem 14º, para mim não tá certo. Até porque é inútil. E outra, se todos aqueles que foram na comitiva para Trump resolvessem fazer a obstrução que foi prometida no 7 de setembro, alguma coisa já teria mudado. Enquanto eles estão lá, está se retardando os trabalhos da Comissão Especial do Trabalho da Anistia do 8 de janeiro. Então, meus senhores, eu sinto muito. Eu sinto demais. Me dói o coração ver uma coisa dessa. E me dói mais o coração ainda
Eu também, olha, fala assim, mas alguém foi convidado e foi. Ok, mas se alguém me convida, por exemplo, eu recebo um convite para ir a uma festa na Suíça numa quarta-feira. Eu tenho que viajar na terça, a festa é quarta, só consigo voltar na sexta, aí eu perco terça, quarta, quinta e sexta. Se eu falto ao trabalho, eu sou mandado embora, eu não consigo pagar minhas contas, eu fico inadimplente. Se você deixa os seus funcionários, tá? Se você deixa os seus funcionários fazer isso, tudo bem. Porque deputados e senadores são nossos funcionários. Se você acha ok, ok. Mas para mim, não me passa na cabeça receber dinheiro público para não trabalhar pelo público. Mas nós estamos trabalhando lá em razão, o Trump vai ter medidas contra o Brasil. O Trump já sabe de tudo isso. E o momento não é esse. Você vai fazer uma reunião tão séria que pode levar às favas a relação diplomática que nunca foi rompida entre Brasil e Estados Unidos. Você vai discutir isso num momento de festa. Desculpa. Timing é tudo. Nesse caso, timing é tudo. O xadrez não é jogo de dama, meus senhores. O xadrez é complexo. Xadrez não é dama. Bom, me largou tudo bem. Eu tenho o direito de criticar, minha amiga. Agora, se eu não puder criticar, para que é que eu vou ficar pedindo liberdade? Né? Não tem porquê. Mas aí ficam as minhas críticas e você também pode fazer as suas críticas. Ficam aqui as minhas críticas e você fica à vontade para fazer as suas críticas. Porque o legal da democracia é isso. É nós termos o direito de discordar. Tomem cuidado. Tomem cuidado para não se tornarem Alexandre de Moraes. Porque o que o Alexandre de Moraes busca é uma convergência 100% com aquilo que ele quer. E quem vem atacar aqui, falar coisas absurdas, discordar, tudo bem. Mas quem vem fazer um ataque só me revela o seguinte. Só me revela o fato de que, se vocês fossem um Alexandre de Moraes, vocês fariam o mesmo. E eu não coloco a minha vida em risco, o meu patrimônio em risco, a minha paz em risco. Eu não enfrento um monte de processos sem ter dinheiro público na minha vida para dizer que vocês têm que concordar. Não. Numa democracia, a gente tem que ter a liberdade de discordar, de ter as nossas próprias opiniões. A gente tem que respeitar isso. O que a gente não pode respeitar, meus senhores, é a imposição de uma opinião. Porque isso não é democracia. Eu respeito muito os parlamentares que lá estão. Acho que erraram, porque o momento da viagem não é esse. O momento para se tratar de coisas sérias não é esse momento de festa na casa de Donald Trump, cheia de convidados do mundo inteiro. O momento não é o momento do horário de trabalho. Caso contrário, a esquerda também poderá dizer que os ministros do STF também podem ficar viajando em horário de trabalho. Então a gente tem que ser reto nas coisas. A gente tem que ter uma só medida, porque isso é Estado Democrático de Direito, regra do jogo. E não importa a razão. Quando a regra do jogo é desrespeitada por alguém e alguém diz, esse alguém pode desrespeitar, é que a gente já perdeu o Estado Democrático de Direito. Eu espero que vocês compreendam isso. Gosto muito dos deputados que lá estão. Mas acho que foi errado. Eles também erram, eles são humanos. Eu erro, todo mundo erra. Tenho um respeito enorme pela Bia Kicis, por exemplo. A Bia Kicis é uma pessoa que, eu sei, ela não dorme diante das injustiças que estão sendo feitas com os réus condenados do 8 de janeiro. A Bia Kicis luta como uma leoa. A Bia Kicis, ela se tornou uma verdadeira mãe para essas famílias. O trabalho dela é lindo. É uma pessoa realmente abençoada. Mas, nesse caso, não era o momento e também é dia de trabalho. Espero que compreendam isso. Mas, de toda forma, tudo isso foi para dizer que, sim, não é errado depositarmos as nossas esperanças no choque diplomático que vai haver entre Brasil e Estados Unidos, certamente, em especial por conta de Elon Musk, e Trump já sabe de tudo isso. E apostar nisso não é errado porque os nossos ministros têm vaidade e também têm muito dinheiro. Portanto, se eles não puderem mais ir aos Estados Unidos, a Harvard, a Columbia, a
Princeton. E, como que num efeito dominó, os países da União Europeia também não os convidarem mais em razão dessa divergência dos Estados Unidos, a vaidade os fará retroceder, coisa que o Senado nunca vai fazer e a Câmara também prometeu, mas não cumpriu. E além da vaidade, é claro, a questão de bens. Meus queridos, minhas queridas, a Deise colocou aqui, fixou a chave Pix desse canal. A chave Pix é o e-mail Deixa o Pavinato falar aí. PAVINATTO, @outlook.com. Não tem BR, tá? O Pix vai cair para a Roca Seca. A Roca Seca é a empresa que mantém este canal. Agradeço pelos likes, agradeço pela presença, vocês são demais, mas a gente vai continuar no Faroeste à Brasileira com uma análise mais densa, mais profunda da eleição de Donald Trump. Então eu vejo vocês ao vivo, às 14h, no Faroeste à Brasileira, lá no canal da Revista Oeste. Muito bom, ele é um querido, né? O Pavinato, eu vou revelar um bastidor aqui para vocês. Eu conheci o Pavinato, para muitos aqui não é novidade, o Pavinato já veio nesse canal, na verdade ele veio no outro canal, né? Mas a gente já usou vídeos dele aqui. É um amigo, considero um amigo, né? Eu fui no programa, ele me anunciou como um amigo, depois me anunciou como um colega. Eu falei, mas pô, já perdeu, rebaixei de cara em uma frase, né? Não, eu considero ele um amigo, ele trocou ideias aqui de problemas particulares dele comigo. Gosto muito de ser amigo de gente inteligente. O Pavinato é um dos amigos inteligentes que eu tenho. E vou te falar uma coisa. Isso que ele fala assim, se você quer discordar de mim, tudo bem e tal. O Pavinato lê todos os comentários, cara. É um cara preocupado com a imagem dele, preocupado com o que você pensa a respeito dele. Eu vou te falar que é mais preocupado que eu. Mais preocupado do que eu. Porque eu canso, às vezes, de ver gente falando besteira aqui. Eu não reajo, eu não perco meu tempo com isso. Que é aquela questão, se você tá falando pro burro, o leão tá discutindo com o burro, falando que a grama é verde, o burro tá falando que a grama é azul, deixa o burro falar que é azul, que vai dar mais trabalho você tentar explicar que a grama é verde, né? Não discorda de ignorante. Ignorante você só concorda. Tem um agora que tá no meu Instagram enchendo meu saco aqui, pô, ele tá no meu Instagram, eu faço uma publicação de uma coisa que eu gosto, ele critica o que eu gosto. Sai do meu Instagram. Não é mais fácil? Poxa, você tem tantos canais de Instagram para você seguir, aí tá seguindo o meu que eu falei uma coisa que te afeta. Toda postagem que eu faço, o cara vem criticar a minha postura, do que eu penso, do que eu acho. É a mesma coisa que você faz um comentário que nem a Simone faz aqui, ela não gosta do Trump. Ó. O país está correndo perigo com Donald Trump e com esse nazista nós no Brasil também corremos. Provavelmente o nazista é o Bolsonaro, não sei. Que Deus tenha misericórdia de todos nós nos Estados Unidos. Enfim, o povo gosta desse tipo de político de sofrência persistir do lado errado. É a opinião da Simone. Eu gostei da vitória do Trump. Eu não acho o Bolsonaro nazista. Nazista que comprou vacina. Mas a Simone está aqui, respeitosamente, colocou o comentário dela, eu coloquei aqui na tela e estou falando. Agora você tem que... A Dalva já deixou o like no canal. Muita gente gosta do Pavinato. Muita gente gosta daqui. E o que o Pavinato está falando? Ai, doeu. Por quê? Sabe por que doeu? Doeu porque está criticando deputados da direita. Olha só. E aí, é porque o Pavinato é esquerdista disfarçado. Não! Cara, o que ele falou tem absoluto sentido. Não faz sentido você ir para um oba-oba, que isso é oba-oba. Eu saí candidato aqui pela minha cidade, aí eu perdi a eleição para vereador, e daqui a pouco eu já vou pôr o Vitor Brown aqui, que mandou o depoimento exclusivo aqui para o nosso canal, e nem por isso eu fui no oba-oba do prefeito, porque o prefeito que eu apoiei desde o começo ganhou a eleição. Aí eles fizeram a apuração juntos, já estava na cara que a gente ia ganhar. Por quê? Porque a direita em Guarulhos prevalece, que a esquerda em Guarulhos só fez merda. Teve um tal de Sebastião Almeida aqui que devastou a nossa cidade. E aí todo mundo fala assim, você não gosta da esquerda? Eu já não gostava da esquerda desde criança. Eu tô sem crachá de jornalista, tá? Só pra avisar. Desde criança, só vejo fazer merda, fala bonito, não faz coisa boa pro povo. Quer você dá uma de Robin Hood, tira do rico e põe pro pobre, e na verdade o presidente ostenta. Aí vem aqui em Guarulhos, devastou a cidade, esses discursinhos baratos, mentiu pra freira, na minha frente. Falaram que ia doar um terreno pras freiras, meu filho estudava numa escola de freira, falou que ia doar o terreno pras freiras, as freiras tudo tadinho aplaudiram, fizeram um oba-oba ali com a galera, depois fui saber que não doou merda nenhuma. Então essa é a esquerda que a gente tem aqui. Aí vocês gostam disso? Então vamos continuar, porque o país está no top, né? A esquerda 30 anos no poder, ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais. E o sistema é corrompido de todos os lados. Eu tive um professor uma vez que eu critiquei a Dilma.
O cara parou de me seguir. Aí eu fui entender, falei, caramba, mas é um dos caras mais inteligentes que eu conheço, por que que ele é petista fervoroso desse jeito? Porque fez faculdade pública e acha que deve um favor pro governo que deu a faculdade pública para ele. Cara pálida, faculdade de medicina na Argentina é de graça. Nenhum argentino fica refém do governo por causa daquilo, não. Aqui a gente é explorado. Aí você passou na USP por méritos seus, você acha que é o governo que te deu uma faculdade? Pelo amor de Deus, hein? Vai ser burro assim lá na casa do chapéu. Então tem gente que é alienada pelo sistema. Isso é que é o sistema. A gente tem que abrir o olho. E o mundo está abrindo o olho. Então a vitória do Trump mostra isso. É mais uma vitória da direita no mundo. Ah, o Trump vai ser péssimo. Vamos esperar. Vamos esperar. O Biden foi péssimo. Ou você acompanha a economia dos Estados Unidos lá? E aí vem aqui o Roberto Cabrini. Antes, deixa eu ler quem são os deputados aqui. Tem muita coisa para falar hoje ainda aqui. Segura aí, não sai daqui. Agradeço a grandiosa audiência de vocês, tá? E agradeço também os colaboradores aí, ó, que estão virando patrono desse canal, fazendo o Pix Eu Quero um Brasil mais limpo. Muito obrigado mesmo, de coração. A comitiva é curtinha essa daqui, tá? Ó, comitiva do Brasil. Eduardo Bolsonaro acompanha a apuração na casa de Trump. Honra estar aqui. Matéria do UOL. Né? Foi hoje, né? Atualizada às 8h38 da manhã, foi ontem, à 1 da manhã. Eduardo Bolsonaro, lá na casa do Trump, mó oba-oba lá, e o cara pegou e largou tudo, como ele falou. Bate o ponto na terça, na quarta e na quinta, e quem vai bater o ponto pro Eduardo Bolsonaro? O deputado federal brasileiro Eduardo Bolsonaro do PL acompanhou a apuração das eleições dos Estados Unidos na madrugada de quarta-feira, direto de Mar-a-Lago, resort de luxo de Donald Trump, candidato republicano na disputa. Trump venceu Kamala Harris e voltará à Casa Branca após 4 anos. O que aconteceu? Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro publicou uma foto na entrada local. Uma honra estar aqui para acompanhar a apuração das eleições mais importantes do mundo, livre, dos Estados Unidos, com o coração nos brasileiros que padecem sob o poder da esquerda. Estados Unidos e Brasil precisam ser parceiros em defesa da liberdade. Já são. Escreveu em um post no Instagram. Ele também publicou um vídeo em que Trump aparece cumprimentando os convidados. Você acredita nessa vitória? Outros parlamentares brasileiros. Aí é a tropa que o Pavinato estava criticando. O Pavinato, desculpa. Bia Kicis também está lá. Rodrigo Valadares, do União. Mayra Pinheiro, do PL, suplente em exercício na Câmara dos Deputados. Gilson Machado, do PL, licenciado da Casa, e o senador Carlos Portinho, também do PL, convidados do Partido Republicano de Trump. Os parlamentares informaram que vão custear os gastos com passagens aéreas e hospedagens. Não interessa, porque vão custear os gastos, mas são tudo gastos de dinheiro derivado de verba pública, porque vocês são funcionários públicos. Então eu já falei que quando a direita fizer merda, nós vamos falar aqui também. Tá? Não tem mureta, não. Aqui, ó, é Jornalismo Futebol Clube, tá aqui, ó. Meus patrões são vocês aí. Eu devo satisfação para vocês. Assim como o Pavinato. O Pavinato, caramba, eu tô com o Pavinato na cabeça. O Pavinato foi o vereador mais votado aqui em São Paulo, garoto jovem. Assim como o Pavinato. Não tenho político de estimação, não tenho problema nenhum. Vou rasgar. O dia que eu tiver, eu ferro tudo. Aí eu falo para você ser patrono de um canal que, na verdade, está dominado pelo político de estimação que eu gosto aqui. Eu gosto do sistema mais à direita. Isso é nítido. Agora, não tem que ser o Bolsonaro. Pode ser outro, mas que tenha valores parecidos. Que surja. Ah, vai ser o Tarcísio. Tá bom. O que não pode é continuar com o Lula. O que não pode é continuar nessa Merlin que a gente tá aqui. Isso não pode. Não pode. Aí, voltando a esse professor aí. O professor que deixou de gostar de mim porque eu me posicionei contra a Dilma, quando a revista que a gente trabalhava, que era a revista São Games, estava falindo, e eu vi o departamento comercial que tomava cafezinho de 10 em 10 minutos, não vendia Merlin nenhuma, falei, deixa eu vender. Não pode vender. O jornalista não pode vender. Ah, não pode vender? Qual o problema de eu ir lá na Nestlé e vender uma contracapa, que é o verso da revista, para pôr propaganda lá? Choquito. Não pode, porque aí você vai induzir, por ser jornalista, você vai induzir a pessoa a comer choquito, porque você tem um poder de influência. Ah, tá, então tá bom. Então eu tenho que ficar quietinho aqui, digitando meu texto e esperar a revista falir para parar de pagar meu salário e ser demitido, que foi o que aconteceu, junto com mais 525 pessoas. Tem que esperar, o comercial vai trabalhar nisso, o jornalista não pode vender. E o que a gente mais vê hoje é jornalista vendendo a alma. Porque a emissora é patrocinada pelo Brasil União e Reconstrução. Ah, vá pra Merlin, tá? Desculpa.
Desculpa, mas não dá. Porque o que mais tem é jornalista vendido nesse país aqui. E é por isso que o nosso canal cresce a cada dia. Porque aqui a gente faz o jornalismo isento. E no dia que tiver alguém para falar o que eu tenho que falar aqui, vocês não precisam mais assistir o canal. Vocês assistem a Globo News que está de luto hoje. Assistam... a própria CNN está fazendo um jornalismo bacana ali, mas a gente sabe que o posicionamento dela nos Estados Unidos é mais à esquerda. Vamos lá para o Vitor Brown? O que você acha que vai mudar no nosso país, Vitão? Vitor Brown aqui, âncora da Revista Oeste, contribuindo aqui com um vídeo exclusivo para o nosso canal. Deixa eu colocar ele maior aqui na tela. Vamos ver se fica legal aqui. Deixa eu ver se eu consigo encurtar daqui, dali. Deixar um pouquinho maior aqui, acho que vai ficar bom. Aqui acho que está num tamanho bacana. Deixa eu ver se eu consegui contribuir. Aí, boa. Vocês estão vendo o Vitor Brown aí, né? Tá todo mundo vendo. Eu não assisti, tá? Vou assistir junto com vocês. Se ele me xingou aqui, é óbvio que não. Cara, muito elegante. Muito obrigado pelo vídeo exclusivo, Vitor Brown. Fala, Thiago, tudo bem? Olha só, em primeiro lugar, obrigado, viu, pelo convite. Prazer estar aqui participando contigo. Jogo rápido, acho que tem consequências, sim, para o Brasil, da vitória do Donald Trump, em primeiro lugar, no Congresso. E acho que principalmente, mais do que da vitória presidencial, que é, claro, fundamental, mas os republicanos conseguiram uma maioria impressionante nas duas casas legislativas, Câmara e Senado. Então, isso abre a possibilidade de que sejam aprovadas medidas como, por exemplo, aquela proposta que impediria a entrada nos Estados Unidos de autoridades que cometem abusos nos seus países de origem. É um texto que foi apresentado por deputados republicanos e uma das autoras citou, nominalmente, Alexandre de Moraes, como um dos alvos dessa ação. Então, isso é algo que entra no radar. Medidas como essa, e não só essa, sendo aprovadas no Congresso americano. Também tem a possibilidade de sanções, embargos contra o Brasil, né? Algo que há pouco tempo era inimaginável. Nunca pensamos que veríamos o Brasil numa lista, por exemplo, ao lado de Cuba, Venezuela, países onde não há democracia e os Estados Unidos têm aplicado sanções. Agora tem a possibilidade de que o Brasil entre nessa, a depender do entendimento da Casa Branca, mas tudo indica que o Donald Trump vai reconhecer que sim, a ordem democrática não está vigente no Brasil, que tem violações acontecendo, arbítrios, violações a direitos humanos no Brasil. E então abre-se a possibilidade de sanções, embargos. Acho que isso entra no radar. Então é decisivo, muito relevante para o Brasil a mudança de cenário que tivemos ontem nos Estados Unidos. E do ponto de vista econômico, acho que aumenta a pressão contra o governo Lula, Thiago, para o corte de gastos, né? O dólar já disparou e agora fica inviável, né? O governo Lula vai ter que tomar alguma providência, vai ter que apertar os cintos, anunciar pelo menos alguma medida de corte de gastos. Talvez nem coloque em prática, porque não é do perfil do petismo. O governo tem uma política expansionista, né? Então não é do feitio do governo corte de gastos, mas talvez para acalmar os mercados algum anúncio seja feito. De fato, a vitória do Trump aumenta a pressão sobre a equipe econômica também do Lula. São essas as primeiras considerações. Meu amigo, abraço para você, bom programa por aí. Te considero um amigo, viu? Muito obrigado mesmo. Atualmente nós temos mais de 30 milhões de pessoas aposentadas, pensionistas da Previdência Social. E a esmagadora maioria dessas pessoas passam pelo chamado superendividamento. Trazendo uma solução prática, rápida e urgente para cada um de vocês, eu, Milton D'Antunes, juntamente com o Thiago Parigiani, em nossa parceria, estamos apresentando para você um manual prático para você lidar com esse superendividamento. Negociar diretamente com aqueles que são bancos financeiros e que levam boa parte do que você tem de benefício mensalmente. Você vai mergulhar dentro de um curso prático e dentro dele você vai aprender na prática a livrar-se desse grande problema que afeta a vida hoje de milhões de brasileiros. Mas eu quero cuidar nesse momento em especial de você que acompanha o nosso trabalho. Então, não perde tempo. Adquira o nosso curso prático, que era R$ 249 e agora está em promoção, especialmente para você, por apenas R$ 49,90.